Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da elétrica é tudo para vocês. Na nossa videoaula de hoje, gostaria de mandar aí um alô para todos os profissionais de área elétrica, em particular os eletricistas, né, que desenvolvem suas atividades, e eu estou aqui para disseminar esse conhecimento para vocês. Apesar desse alô para os eletricistas, serve para todos os profissionais, seja engenheiro, técnico, supervisor, encarregado, auxiliar e até mesmo os curiosos na área elétrica, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é quadro de distribuição monofásico. Eu vou falar desse quadro porque esse quadro ele é mais comum, porque ele é muito utilizado em comunidades de baixa renda e também para comércio de baixa renda. E aí a nossa aplicação é nesse baixo comércio, né? Ou seja, no comércio de baixa renda. Esse quadro aí, como vocês estão vendo, ele possui dois barramentos, sendo um barramento de neutro e o outro de terra. Do lado esquerdo é o barramento de neutro e do lado direito é o barramento do condutor terra, certo? Lembrando que esse quadro de distribuição ele é de PVC, tá? Porque esse quadro está no interior de uma instalação. E no interior de instalações é recomendado usar quadro de PVC, pois não vai ter contato com chuva e também não vai ter contato com o sol. E além disso, que o PVC dá uma melhor proteção contra choques, né, para os usuários de um modo geral. Se fosse na parte externa, tá, com acesso ao sol e chuva, o aconselhável é o metálico, né, porque ele vai suportar todas essas intempéries, né, ou seja, todas essas variações existentes, tá? Então, aí nós temos a NBR 5410, tá? É a norma brasileira registrada que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. É o que nós estamos fazendo aí, trabalhando. Então esse quadro foi montado, feito com base nessa norma, seguindo as normas, né? E seguindo principalmente essa NBR 5410. Tanto no dimensionamento dos cabos, nas cores dos cabos, no dimensionamento dos disjuntores parciais ou terminais, como queira chamar, no dimensionamento do disjuntor geral, como também no DR existente aí para vocês, tá? Então, gente, diante disso, eu queria informar que esse quadro ele foi montado para um comércio, tá? Um comércio pequenininho, onde nós vamos ter apenas circuitos de tomadas de uso geral e iluminação, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos aí o primeiro disjuntor é um disjuntor geral, o segundo que você está vendo, o tipo de disjuntor bipolar é o nosso DR, né? É o DR bipolar, tá? Porque a gente vai conectar fase e neutro nele, vou falar mais um pouquinho à frente sobre eles. Os demais disjuntores são disjuntores parciais, certo? Já aí, nessa imagem, eu estou dando ênfase a esse disjuntor geral. Observe que o fabricante é da Siemens, a curva dele é C, ele é um C25, tá? 25 é a sua corrente, então ele tem capacidade aí para 25 amperes. E a curva C é uma curva de atuação, é aquela curva que a gente utiliza quando você tem cargas indutivas presentes. Apesar de não ter cargas indutivas de um modo geral, mas eu coloquei para futuras instalações. Caso necessite, o disjuntor geral já vai atender a essas cargas indutivas existentes, tá? Aí nós temos o DR, que é o diferencial residual, né? Esse bipolar que vocês estão vendo aí. Esse dispositivo ele tem a função de proteger as pessoas e os animais contra choques elétricos. Então é importante a conexão desse dispositivo. A norma solicita ele em alguns ambientes, tá? Tais ambientes são obrigatórios, né? Como banheiro, a cozinha, na área de serviço, né? A área externa. Porém, eu coloquei esse DR aí porque é uma proteção a mais. E proteção a mais a gente não descarta, tá? Lembrando que esse comércio é um comérciozinho básico aí só com tomadas de uso geral e iluminação. Por isso que o disjuntor aí geral, como vocês viram, C25,
é uma corrente até pequena para um disjuntor geral, tendo em vista que nesse comércio a aplicação será de cargas pequenas, tá? Então, gente, observando aí, vocês têm aí o DR também é da Siemens. Então observe que todos os dispositivos aí de proteção foram colocados da Siemens, do mesmo fabricante, que é outra orientação que eu forneço para vocês. Evite misturar fabricantes, porque mesmo ele tendo as mesmas curvas, eles tendem a ter problemas, né, quanto ao seu desligamento. Esses aí que nós estamos vendo são os disjuntores parciais, ou também conhecido como disjuntores terminais. São esses disjuntores que acionam as cargas, né, ou seja, os pontos de luz, as tomadas de uso geral. Observem aí que nós temos 1, 2, 3 disjuntores C13 de 13 amperes, que são para as tomadas, e temos aí 1, 2, 3, 4, 5 disjuntores para a iluminação, certo? Então a gente disponibilizou aí 3 nesse quadro de distribuição, 3 disjuntores para tomadas e 5 disjuntores para iluminação. Aí, como eu falei, o barramento de terra, a gente vai dar ênfase agora a esse barramento. O que a NBR 5410 define é que a cor do condutor terra deve ser verde ou verde claro, ou verde escuro, ou até mesmo verde misturado com amarelo. Verde misturado com amarelo, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar, tá? Normalmente a gente só vê já quando vem pronto numa carga, num equipamento, tá? Aí nós já vamos ter o barramento do condutor neutro, que também pela NBR 5410 é definido que esses condutores devem ser da cor azul, tá certo? Azul ou azul claro. Observe aí que fizemos todas as conexões com o azul. É verdade que esses cabos, as bitolas, variam, né? Quando é iluminação eu vou usar 1,5 e quando for tomada eu vou usar 2,5. Isso é no mínimo, né? Essa informação ela está presente na NBR 5410, que é essa norma que trata das instalações elétricas de baixa tensão. Então essa imagem aí já bem uma imagem ampliada do quadro de distribuição. Observe que esse quadro ele é para 24 circuitos, porém eu utilizei só a parte de cima, deixei a parte de baixo aí na reserva, né? Caso necessite, certo? Quando nós falamos do condutor, gente, do condutor neutro, do condutor terra, das suas cores, e aí faltou falar do condutor fase. Olha, o que a norma prende é o condutor neutro, que é azul, o condutor terra, que é verde, e o condutor fase são aquelas cores vivas. Então nós podemos usar o vermelho, o preto, o branco, o amarelo, o marrom. Todas essas cores pertencem ao condutor fase. Então, qual o objetivo de seguir a norma, gente? É que ao olhar para um quadro desse aí, você já consegue identificar que eu tenho condutores neutros, condutores fase, condutores terras, né? Só pela cor. Isso facilita demais a manutenção. Por isso que é sempre bom seguir as normas. Eu aconselho a todos vocês profissionais e quem está adentrando na carreira elétrica também que siga as normas, que é muito importante para a manutenção e também até mesmo para você terminar a sua montagem, né? Porque você não precisa estar procurando identificar quem é neutro, quem é fase, quem é terra. As cores já definem e você vai só conectar nos respectivos barramentos e nos respectivos pontos, tá? Outra informação importante que eu queria dar para vocês é que esse quadro aí, ele é um quadro básico, né? É um quadro baratinho, e o cliente realmente ele não tinha muito recurso, por isso que a gente não utilizou o barramento tipo pente, né, que eu queria mostrar para vocês, e também a gente não usou os terminais, né, por uma questão de condições financeiras do cliente, tá bom? Mas desde já eu gostaria de agradecer aí pela colaboração de vocês, por ter assistido aí o nosso vídeo, né? Se possível, vocês se inscrevam, curtam e compartilhem o nosso vídeo para ajudar a gente a disseminar esse conhecimento, essa informação
para todas as pessoas que trabalham ou que querem aprender um pouquinho sobre instalações elétricas, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!